eu quero falar sobre um tema muito importante. Sabe qual é? O perdão. Porque as maiores ofensas nós experimentamos dentro de casa. As pessoas ofendem mais a gente dentro de casa, sabia? Porque quando faz alguma coisa contra você, você mesmo diz assim: meu irmão, eu não esperava isso da minha irmã. Eu não esperava isso da minha mãe. Meu próprio filho fez isso comigo, né, gente? A gente fala assim: gente, meu próprio pai. Se meu pai fez isso comigo, o que é que eu vou esperar dos outros? Aí já vem as desilusões, tá vendo? Por quê? Porque dentro de casa a gente é mais ferido. Uma ofensa que acontece no seio familiar, entre pessoas que lhe conhecem, entre pessoas que você conviveu. Porque a gente é assim, gente. A gente cria expectativas nessa vida. A gente cria, Fagner, expectativa nessa vida. E a primeira expectativa que a gente cria é na nossa família. Porque é o ambiente que a gente conhece. Aí você começa a acreditar naquele parente. Você começa a acreditar naquela pessoa. Eu digo a você, eu atendo pessoas, principalmente mulheres, que foram abusadas na infância e por pessoas de casa, dentro de casa, que as feridas são extremamente profundas. As feridas do abuso dentro de casa, e antigamente, aí até hoje isso acontece, mas antigamente acontecia muito mais. Principalmente nas cidades mais remotas, na zona rural, que às vezes a própria mãe era cúmplice dos pais. Que os próprios parentes, eles acobertavam as coisas. Às vezes, para que uma pessoa não seja exposta, aconteceu isso, isso não foi nada demais não, viu? Você fique quieta que vai dar tudo certo. Aí a pessoa se retrai aqui dentro de si. Eu digo isso a você porque várias pessoas eu já atendi com esse mesmo sintoma, com essa mesma querela, com essa mesma queixa. E são pessoas extremamente magoadas. Aquele filho que o pai nunca dirigiu a palavra. Aquela filha que o pai nunca disse eu te amo. Eu atendi uma moça que ela estava muito ferida, gente, mas muito ferida mesmo, por conta do pai. Porque o pai era muito ignorante, como ela falava. O pai era muito ignorante com ela. Não teve uma atitude de carinho. Mas eu vou te ensinar uma coisa nessa manhã para você perdoar essas pessoas. Eu vou te ensinar, presta atenção. Eu vou te ensinar algo que você precisa fazer, que você precisa pensar para mudar sua mente e se libertar. Porque quando você não perdoa, o escravo é você. Quem está preso é você. Quem está dentro das grades é você. E é simples essa coisa que eu vou lhe ensinar. Parece simples, mas é de uma profundidade incrível. Você precisa ver o agressor, aquele ofensor, como vítima. É isso. É isso. Tem uma frase que diz assim, as pessoas não são infratoras. Todo mundo é vítima de outras vítimas. Na hora que você consegue ver o ofensor como vítima, você começa a mudar a sua mente. O caso de um rapaz que tinha muita, assim, coisa com o pai dele, e ele passou a ver o pai como vítima. Eu falei assim, como é que você tem visto o seu pai? Como foi a história do seu pai? Ele passou a ver a história do pai, porque viu a história do pai, ele começou a modificar a mente dele. Aquela jovem que eu falei, ela nunca tinha tido nenhum tipo de carinho do pai, nenhum tipo de, sabe gente, eu te amo, filha, me abraça, me dá um abraço, ô pai, me abraça. Os pais antigamente não faziam isso. E aquela jovem muito sequelada, eu me lembro, na própria sessão, ela chegou para mim e disse assim, eu poderia lhe pedir uma coisa? Eu disse, sim, pois não. Ela disse assim, o senhor poderia me dar um abraço? Então eu percebi que aquela jovem, ela transferiu para mim a paternidade. Porque falta de paternidade é o que mais
vai levar as pessoas a terem problemas mentais. Você não tem a menor dúvida disso. Eu tenho a máxima convicção do que eu estou falando. Sabe por que o Brasil é cheio de pessoas com problemas de ansiedade, de transtorno de ansiedade? O Brasil é o campeão. Você sabe por quê? Falta de paternidade. E a paternidade não está só dentro de casa, não. Outro dia eu preguei isso em Manoel Vitorino. Meus irmãos de Manoel Vitorino estavam lá, na bênção que foi aquela noite. Mas eu preguei sobre isso. Eu disse, o seu professor é uma espécie de pai. Mas quantas pessoas são agredidas pelo professor? A tua professora é uma espécie de mãe. Mas quantas são agredidas pela professora? O teu padrinho, não é? O prefeito da tua cidade é uma espécie de pai. O prefeito é uma espécie de pai. Veja quando uma cidade não tem um prefeito bom. A autoestima do povo fica lá embaixo, não é assim? Todo mundo, você reclama, mas você sai na rua, é como se não tivesse alguém para proteger. Por isso que toda cidade, né, os nossos irmãos católicos, em toda cidade eles colocam o quê? Um padroeiro. A gente não pensa assim, porque para nós, o único que protege é Jesus. Não tem outros nomes. Mas nós respeitamos os nossos irmãos católicos, a crença deles. Mas a visão deles está certa, que precisa proteger. Tá? No nosso entendimento, quem protege é Jesus. Jesus é o padroeiro único das nossas cidades, do nosso país. Nós precisamos entender isso. O padroeiro do Brasil é Jesus Cristo. É assim que nós acreditamos. Embora respeitemos quem crê diferente. Por quê? Porque existe uma necessidade de proteção. Existe uma necessidade. O prefeito da cidade, ele tem essa função de trazer autoestima para o povo. Veja nós aqui em Jequié. Nós aqui em Jequié que temos um prefeito bom, um prefeito competente, que trabalha, que transformou a nossa cidade. Fiquei sabendo, Manoel Vitorino, a mesma coisa. Também o prefeito Vinícius, lá de Manoel Vitorino. O povo, gente, o povo fica feliz. Por isso que a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. É uma questão de paternidade. Quando existe paternidade, você começa a ter uma referência de vida. Porque o pai, ele comunica à pessoa segurança, direção e limite. Ele leva você. O pai leva você, o pai lhe dá segurança para você ir. Vá, minha filha, pode ir. Quantas vezes minhas filhas falam comigo, minhas duas filhas, falam comigo, alguma coisa, não, vá, minha filha, pode ir, que eu estou aqui, qualquer coisa você me chama. Aí ela vai, às vezes, não me chama para nada, mas foi. Porque disse, se alguma coisa pegar, seu pai está aqui. Entende? A gente costuma até dizer popularmente, né? Quando alguém faz alguma coisa com o nosso filho, a gente fala assim, como é que pode essa pessoa fazer isso? Parecendo que está falando com alguém que não tem pai. Não é assim que a gente fala? Está parecendo que está falando com alguém que não tem pai. Porque é o pai que chega junto. Só que quantas pessoas não tiveram isso? Não tiveram isso, como eu não tive, muitos não tiveram. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa perdoar aquele que não te fez, porque ele também foi vítima. Então a tática do perdão é ver o agressor, o ofensor como vítima. É a tática aqui, da mente. Outra tática, quer? Outra tática? Você se sentir dever mais. Porque a consciência do dever mais me faz perdoar. Lembra daquela parábola que Jesus falou do credor incompassivo? Ele devia 4 trilhões e oprimiu o cara que devia a ele 50 reais. Olha, ele devia milhões, bilhões ele devia. O cara perdoou ele, mas ele não perdoou 50 reais. Ele não tinha consciência do dever mais. Quando eu sei que eu devo mais, claro que eu vou perdoar. Não, a pessoa fez isso, mas eu também fiz pior. É por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. Ele diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. É uma condição, gente. A questão de perdoar não é eu querer, não, porque eu vou ver se eu perdoo. Não adianta. Não adianta. Tu vai ficar sem o perdão de Deus, é?
Tu não é inteligente, não é? Tu não gosta de tu, não é? Porque uma pessoa que não perdoa, não gosta dela. Quem não perdoa, não gosta de si. Porque se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Quem é que vai perder mais? Gente, perdoar é questão de inteligência, questão de sabedoria. Além de ser um mandamento de Deus. A Bíblia diz que é um mandamento de Deus. Jesus perdoou na cruz a maior injustiça que ele sofreu. Jesus sofreu a maior injustiça na cruz. Ele diz o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O perdão traz liberdade, gente. O coração de uma pessoa que não perdoa está preso, está dentro de grades. Quando você perdoa, você se liberta. Liberta como José se libertou e libertou seus irmãos. O perdão liberta a gente da amargura. O perdão liberta a gente da amargura. Eu já falei com vocês aqui algumas vezes, mas eu tenho que falar de novo, quando eu falo de perdão. De Rosa, lá de Aracaju. A menina estava endemoniada, gente. Ela caía endemoniada na igreja de manhã, de tarde e de noite. Todo culto ela caía endemoniada. Nunca vi uma coisa daquela. Ficou na minha mente. Olha que eu só tinha 16 para 17 anos. Ela caía endemoniada. E quando a gente foi investigar, porque eu já não aguentava mais expulsar demônio de Rosa. Eu, meu primo, pastor Raimundo, a gente não aguentava mais expulsar demônio daquela menina. Um dia eu chamei Rosa. E disse, Rosa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com você. O que é que acontece com você, Rosa, quando você chega na igreja? Quando você vai orar? Rosa, quando você fecha os olhos, o que é que lhe vem à mente? Pastor, vem a prima, minha prima. A prima dela roubou o noivo dela, gente, uma semana antes de casar. E nunca mais ela quis casar. Nunca mais ela quis nem namorar. Por conta daquele trauma. E agora, cada vez que ela fechava os olhos, ela vinha a raiva da prima. Agora eu te pergunto, quem era o ofendido nisso tudo? Era ela mesma. Porque a prima estava lá, ó, fanfando, como diz minha mãe, fanfando. E ela estava presa dentro de si. Não conseguiu se relacionar mais com ninguém. O demônio tomando conta da vida dela. Gente, a gente olhava não só como alguém que a gente vai orar para libertar. A gente orava com alguém que a gente já gostava e não queria ver naquela situação. O demônio fazendo da pessoa de escravo. Sabe por quê? Porque a falta de perdão te escraviza. Quando você diz assim, pastor, mas é porque eu não consigo, pastor. Eu tento. Você consegue sim. Você não vai esquecer, mas você vai perdoar. Mas se você perdoar, você já está de boa. Você já liberou aquela pessoa e também já foi liberta. O perdão, gente, ele é tão importante na vida da gente, que eu já reparei que as pessoas pensam que participar da Santa Ceia do Senhor indignamente é ter algum pecado. As pessoas normalmente associam isso, né? Tu não pode participar não, que tu pecou. Tu fez isso, tu fez aquilo. Não, não é isso não, gente. Participar da Santa Ceia indignamente é chegar e não entender o significado dela, que a Bíblia diz. As pessoas chegam para comer achando que de forma desordenada, não entender, não discernir o corpo. Porque a própria palavra de Deus diz que na hora que você participa da Santa Ceia, com o coração aberto, os seus pecados são perdoados. E as suas enfermidades são curadas. Então, se os pecados são perdoados, o indignamente não é por causa do pecado. Entende? É claro que você vai ter que pedir perdão antes de participar. Naquela hora, o próprio Senhor vai perdoar teus pecados. Se isso for de coração. Entende? Mas é muito importante você entender isso, você compreender. A ausência de perdão escraviza você mesma, você mesmo. Sabe, gente? É ruim demais você ter uma pessoa presa dentro de você. Você dormir com 10 pessoas, gente. Tem gente que dorme com várias pessoas. Várias pessoas. Tem gente que dorme. Porque leva para a cama, fica com raiva daquela pessoa. E às vezes, essa falta de perdão, esse rancor, esse ódio, isso acontece dentro de casa mesmo, sabia? Aquele parente que você acorda, como é que você tem raiva daquela pessoa?
Você não conversa com aquela pessoa. Você não dialoga com aquela pessoa. Como é que você vive? Como é que você pode conviver tendo mágoa no coração contra alguém? E Deus conhece teu coração. De Deus a gente não pode enganar. Para Deus a gente não pode mentir. Sabe o que é que você faz? Procura essa pessoa hoje. Ô minha irmã, ó, eu tô com esse sentimento, sabe? Ô meu irmão, meu pai, ou minha mãe, eu tô com esse sentimento, mas eu quero tirar. Ô meu irmão, tu me perdoa por eu ter sentido isso. Uma vez uma pessoa chegou na igreja de manhã, eu estava no gabinete, aí ele entrou e falou assim, pastor, eu vim aqui só lhe pedir perdão. Eu falei, de quê? Não, eu não vou dizer o que é não, mas o senhor me perdoa? Eu falei, eu não sei o que é, mas eu perdoo mesmo sem saber o que é. E eu perdoei aquela pessoa. Você acha? Eu nem sabia que ele tinha raiva de mim em alguma coisa. Eu nem sabia. Mas eu liberei mesmo assim. Sabe por quê, gente? Perdoar é agir com graça. Eu uso sempre esse princípio bíblico nas minhas terapias de casal. Quando uma pessoa ofendeu você demais e você acha que não deve perdoar porque ele não merece, lembre que existe uma coisa chamada graça, que é um favor imerecido. Uma vez uma mulher, várias pessoas, né, eu me lembro bem de uma que falou assim comigo, e como é que eu vou perdoar aquela pessoa? Não, você não vai perdoar achando que ele é santinho, achando que ele é bom. Ele não merece, ele merece na verdade, é que você nunca mais olhe na cara dele. Só que você tem um princípio da graça. Você age como Jesus. A dispensação da graça que nós vivemos hoje não é mais debaixo da lei. Esse entendimento da graça me leva a perdoar. Porque é a consciência do dever mais. Se eu devo mais e esse Deus me perdoou, por que eu não vou perdoar o outro? Você entende? A consciência do dever mais me faz perdoar. Porque ele me perdoou uma dívida tão grande. Eu vou deixar para lá esse negócio? Deixa para lá esse negócio. É uma questão de inteligência. Você perdoa 5 milhões, você teve perdoado 5 milhões, que alguém te perdoou 5 milhões, e agora você vai perdoar 5 reais. Quem é que está ganhando nisso, gente? Perdoar, gente, é ganhar. É questão de inteligência. É só a palavra que é perder. Aparentemente é perder. Por isso que ninguém gosta. Perdoar é um perdão, é um perder grande. Mas na verdade, perdoar é ganhar. Quando eu perdoo, quem sai ganhando sou eu. Jesus disse isso. O credor incompassivo foi um idiota. O credor incompassivo foi um bobo. Ele teve 1 bilhão perdoado. E por causa de 50 reais, a dívida dele voltou todinha. Ainda foi para a prisão. O que essa passagem nos ensina do credor incompassivo é que quem não perdoa fica preso. Eu e você precisamos aprender a perdoar. A perdoar, pastor, não é esquecer. Claro que não é esquecer. Você não tem amnésia? Se você não tem amnésia, você vai lembrar. Ou tu não lembra das tuas cicatrizes? Eu lembro, eu tenho uma aqui, ó, na minha mão aqui, ó, descascando laranja. Eu tenho outra aqui na minha perna, ó. Na minha perna, de que vai do meu joelho até meu tornozelo, viu? Aqui, ó, eu tenho uma grande aqui na minha perna, a maior cicatriz da minha perna. Tinha 6 anos de idade, brincando de cavalo de pau na casa de minha avó, no fundo da casa de minha avó, no Humberto de Campos. Deixaram o arame farpado, eu rasguei minha perna quase toda, do joelho até embaixo no tornozelo. Minha avó me pegou, me botou em cima da mesa, pegou borra de café de Itaúna, botou, viu? Botou ali, passou, me botou numa mesinha, fiquei lá escutando a hora do fazendeiro, de um rádio grande que minha avó tinha. Depois de um tempo, começou a cicatrizar. Você está vendo que eu estou lembrando tudo aqui? Eu lembro da cerca, eu lembro dos meus colegas que estavam comigo, eu lembro de tudo. Só que eu não sinto nada. Eu bato na minha perna, ó, não sinto nada. É assim que é o perdão. Você e eu precisamos ter um amor de cicatrizes, Wanda. Um amor de cicatrizes significa, se você tem cicatrizes, é porque você superou feridas. Não valorize suas cicatrizes, não ame-as.
Porque se elas estão aí, significa que você está vivo. Você está viva. Você poderia ter ficado naquela ferida. Porque as feridas, elas abrem a carne da gente. Elas provocam um trauma. Elas sangram a gente. E quando a gente vê sangue, a gente fica pior. Então as nossas feridas, elas não são para a gente ver e ficar lamentando. As nossas feridas são para serem, as nossas cicatrizes são para serem amadas, porque elas lembram as nossas feridas, mas não são as nossas feridas. É o que eu estou dizendo a você. Eu lembro da minha, só que eu não sinto nada. Eu tenho uma outra aqui no ombro, ó, de bicicleta. Estava de bicicleta no dia, mas eu não sinto nada quando eu pego no meu ombro. Às vezes eu estou no espelho assim, vou no espelho escovar os dentes e eu vejo, eu me lembro do dia que eu caí de bicicleta. Minha mãe me pegou, botou um curativo, fez tudo, ajeitou, tinha um carro parado na porta, eu fiquei dentro do carro, que o menino já gostava disso, porque eu me machuquei muito. Mas estou aqui, gente. Cicatrizes, elas atestam que você viveu. É por isso que no céu tem uma coisa que os homens fizeram, que está no céu. A única coisa que os homens fizeram que está no céu. Sabe o que é? A cicatriz na mão e do lado de Jesus. Foi a única coisa, é a única coisa que os homens fizeram e que hoje está no céu. As cicatrizes de Jesus. E você acha que Jesus olha para aquelas cicatrizes dele e ele pensa o quê? Ele fica feliz pela obra redentora que ele fez. E ainda chegou na cruz, um monte de gente que não valia nada, e perdoou. Hoje, ele olha para pessoas que não valem nada, porque às vezes, gente, nós fazemos coisas de pessoas que não valem nada para Deus. Diante de Deus nós fazemos coisas que ofendem o Senhor, que ofendem o nosso Deus. E esse Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Veja o que Jesus fez com Pedro. Pedro disse, eu não conheço esse homem, não sei quem é esse homem. Negou a Jesus. Depois Jesus encontra o cara, chama o cara de novo para uma conversa. Ainda fala 3 vezes, você me ama. E ele diz 3 vezes de novo, ele ressignifica a sua vida. Ali houve uma cura no coração de Pedro, mas eu tenho certeza que tinha gente na igreja, enquanto Pedro estava reunido, que chegou para ele e disse, Pedrão, tua casa caiu. Tua casa caiu, você já era. Tua casa caiu. Nem adianta você vir mais para a igreja, porque eu mesmo, eu vi com esses 2 olhos aqui, ó, e eu ouvi com esses 2 ouvidos Jesus dizer, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus, e negarei diante dos santos anjos. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante... Jesus disse isso. Tu acha que Tomé, que Judas, que alguém não chegou ali, né, o outro Judas, que o outro já tinha ido, mas o outro Judas, você acha que um deles não chegou para Pedro, ainda mais os negativos, e disseram, isso, Pedrão, tua casa caiu. Foi por isso que quando Jesus ressuscitou, ele falou com Maria, ele disse assim, vai, diz aos meus discípulos e a Pedro, que eu ainda não fui para o Pai. Por que ele diz aos discípulos e a Pedro? Porque ele tinha algo importante para tratar com Pedro do perdão. Você sabe o que é que Jesus fez? Jesus liberou perdão para Pedro. Ele quis dizer assim, engraçado que lá no Evangelho de João ele fala assim, Simão, filho de Jonas. Filho de Jonas. Você é filho de Jonas, cara. Você é humano, cara. Você erra. Você pode errar. Mas tem gente que tem uma dificuldade para se perdoar, gente. Tem gente que o algoz dela, é ela mesma, é ele mesmo. Ele tem dificuldade para se perdoar. Não consegue se perdoar. Deus já perdoou, todo mundo já perdoou. Igreja, pensa num lugar que é difícil as pessoas perdoarem. Por incrível que pareça. Tem gente que está dentro da igreja, está junto com seu irmão e não gosta do irmão. E tem raiva do irmão, tem mágoa do irmão. Uma coisa que o irmão fez lá atrás, ó, há não sei quanto tempo, fica guardando aquilo. Fica igual a Aitofel, guardando coisa, raiz de amargura, raiz de amargura. Fica com esse negócio de raiz de amargura para tu ver o que é que vai acontecer contigo. Fica guardando raiz de amargura dentro de casa.
Fica guardando raiz de amargura dentro da igreja. Como é que eu estou na igreja, gente? Eu estou na igreja, eu sou pastor de uma igreja que tem o pastor Vanderlei, pastora Neide, pastor Lucas, pastora Dilma. Nós estamos ali juntos ali, não é? Estamos juntos ali. Aí eu fico com mágoa do pastor Vanderlei. Não gosto do pastor Vanderlei não, porque esse jeito dele não me agrada. E será que tu agrada a todo mundo? Tu acha que com teu jeito tu agrada? O problema do agradado é achar que ele agrada a todo mundo. A gente tem que tirar essas coisas da cabeça da gente. Eu gravei um vídeo falando disso. Eu não gosto de conviver com pessoas lentas. Será que não é tu que é muito rápido? Eu tenho uma dificuldade em me relacionar com pessoas difíceis. Será que o difícil não é tu? Você já parou para pensar nisso? Resolva teu problema com quem quer que seja. É a ordem que Deus te dá nesse dia. Resolva teu problema com quem quer que seja, porque você deve muito mais a Deus. Pastor, mas o senhor não sabe o que é que aquela pessoa fez para mim. Aquela irmã inventou uma fofoca com meu nome, que o senhor não sabe sim. Aí tu vai ficar com raiva dela? Aí tu vai deixar de falar com Deus, porque, quem não perdoa, ou quem não pede perdão, porque tem hora que a gente tem que pedir perdão, quem não perdoa, não pede perdão, está privado da presença de Deus. E tem um monte de gente que está na igreja pulando, indo para o monte, falando umas línguas que ninguém entende. Diz que fala a língua dos anjos e não consegue entender a língua do irmão da igreja. Diz que fala a língua dos anjos, mas não consegue entender a língua do parente dentro de casa. Eu não entendo essa língua estranha não, viu? Isso não é Espírito Santo não. Não pode ser o Espírito Santo. Como é que eu entendo que eu falo línguas estranhas, a língua dos anjos, e eu não consigo falar a língua da minha mulher, me relacionar com ela, entender o que ela diz? Gente, olha, reconheça, aprenda a ser inteligente, a ver o ofensor como vítima. Não, esse irmão ele fez isso comigo, mas sabe de uma? Ele fez isso porque ele também deve ter sofrido alguma coisa. Tá vendo? Veja o ofensor como vítima. Então eu vou perdoar. Eu vou, né? Agora nem sempre perdoar é conviver. Você não precisa estar o tempo todo com a pessoa, neném, meu lindinho, minha lindinha, não é isso. Mas precisa perdoar para que você possa conviver melhor consigo mesmo e principalmente com Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre ti, viu? Sobre a tua vida. Que o poder de Deus seja sobre ti em cada momento. Tá certo? Recebe essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração para que você tenha verdadeiramente, uma vida melhor diante de Deus. Que eu e você, nós dois, possamos ter entendido nesse dia o que diz a palavra de Deus e o que a gente deve fazer. Ok, minha gente?